Vai comprar um carro elétrico? Cara, tem 2 anos que eu comprei aqui o meu BYD Seal. E cara, esse carro custava 290 mil reais. Hoje ele custa 210. Ele desvalorizou cerca de 80 mil reais em 2 anos. Um dinheiro realmente considerável, que daria para você comprar bons carros atuais aqui só na desvalorização desse veículo. E cara, se você procurar na internet, vai ver um monte de dono de BYD insatisfeito com essa desvalorização dos seus veículos. Porque hoje, um dos principais fatores que vai fazer um brasileiro comprar um carro elétrico é a economia na hora de andar com esse carro, né? Você não correu o risco de ir num posto de gasolina e comprar um combustível adulterado para o seu carro, é a principal vantagem do carro elétrico. Só que, infelizmente, muitos brasileiros estão pensando em fazer uma economia massa de uma certa forma, mas essa economia está se tornando um elefante dourado, né? Um grande prejuízo, principalmente quando se pensa na revenda de um carro 100% elétrico como esse aqui. Há 2 anos atrás, quando eu comprei esse carro, eu fiz um vídeo aqui pro canal. E olha, quando eu comprei esse carro, eu já falava que revender isso daqui ia ser complicado. Até porque a proposta de um carro elétrico é muito diferente que a de um carro a combustão. E mesmo com esse carro tendo desvalorizado cerca de 80 mil reais, como eu usei a matemática a meu favor na hora de comprar esse veículo, eu não fiquei tão triste quando percebi ali que ele tinha caído tanto de valor. Isso porque eu fiz uma conta muito simples, meus amigos, antes de comprar esse carro. Eu verifiquei quanto consumiria um carro com a mesma quantidade de potência e velocidade que esse, que tem 531 cavalos de potência, ou seja, o quanto que eu ia gastar de gasolina para andar com um carro assim. Esse carro é super veloz, principalmente na arrancada, né? E também quanto custaria ter um carro equivalente a esse, né, com o mesmo nível de potência. Hoje, por exemplo, ele é comparável na arrancada, tá? Na top speed ele não chega nem perto, mas na arrancada ele é comparável à Porsche Taycan, que é um veículo que pode custar mais de R$1 milhão. E antes de comprar esse carro, eu percebi que se eu colocasse uma usina de energia solar na minha casa, né, placas solares na minha casa, eu conseguiria carregar esse carro quase de graça. E além disso, né, eu ia ter um carro super potente para eu rodar à vontade, né? Quanto mais eu rodo com esse carro, mais eu comparo ele em relação ao carro que, né, anda via combustível e mais barato, ou seja, mais compensou a minha compra. Então, meus amigos, quando eu comprei esse carro, como você pode ver aqui, ó, tá imundão. Por quê, meus amigos? Isso aqui é carro de rodar, cara. É um carro super potente. Roda aro 19, né, arrancada em 3.8 segundos, tá 100 km por hora, mas é um carro de dia a dia, é um carro de rodar. Se você não rodar muito com esse veículo aqui, o prejuízo é certo. Quando você compra hoje um carro elétrico, o ideal é você comparar ele com um carro a combustão que você gostaria de ter, por exemplo, e daí com essa comparação em relação ao carro a combustão, você tem que fazer o cálculo de o quanto você vai rodar com o seu carro para ele se pagar, entendeu? Então, poxa, se eu tiver um carro que é combustão econômico, que tem a mesma potência do carro elétrico que eu quero comprar, quantos km eu vou ter que rodar com o meu carro elétrico para eu ter economizado tanto ao ponto de justificar o valor da compra dele, né? Para, por exemplo, eu poder jogar o meu carro no lixo e ter economizado o suficiente para isso. Ou seja, né? O carro elétrico ele tem essa proposta, não é tanto a proposta de revenda, meus amigos, é a proposta de você usar ele a ponto de que se você quiser jogar ele fora, dane-se, você pode. Mas, meus amigos, precisamos ser realistas. Eu fiz as contas antes de comprar esse carro e cheguei à conclusão que eu teria que rodar cerca de 300 mil km recarregando na placa solar para eu ficar zerado ali, para o carro ter valido a pena. E é como se eu não tivesse gastado nada nele, né? Como se eu tivesse ganhado ele, né? Porque eu já gastaria isso me locomovendo com outro carro, com combustível e tudo mais, né? E considerando também a categoria do carro, né, gente? Mas como vocês podem ver aqui na prática, olha só, eu até o momento só rodei 20 mil km com esse carro, 21 mil km. Eu não rodo tanto assim. E sem zoeira, né? Esse é realmente o meu carro principal de andar.
né? Principalmente o meu carro principal de me locomover. Então, até eu bater os 300 mil km desse carro, será que a bateria ainda vai estar funcionando? Eu acho que esse é um dos principais medos do dono do carro elétrico, né? Será que na hora que eu tiver batido meus 300 mil km com esse carro, ele vai estar rendendo ainda, né? Ele vai ter a mesma autonomia que ele teve quando eu comprei? Já se passou 2 anos, né? E nesse período de 2 anos, eu não sinto diferença. Ele ainda se mantém na mesma autonomia. Nunca precisei de trocar de óleo, né? Afinal, não troca óleo. Todas as manutenções até o momento foram feitas na BYD e a única coisa que eu precisei de dar manutenção aqui no carro, mesmo que eu precisei de trocar, foram os 4 pneus, porque é um carro que pesa cerca de 2 toneladas, muito pesado, e ele tem esse pneu aqui que eu vou mostrar, que é o Eco Contact da Continental. Ele é um pneu bem flat, né? Aro 19, então naturalmente é um pneu caro, viu? E cada pneu desse carro aqui, se você for comprar um original, que é o que vem com o carro, vai custar cerca de R$ 1.900. Então, eu fiz a troca dos 4 pneus, vamos arredondar para 2.000? 2, 4, 6, quase 8.000, aí 7.000 e pouco só de pneu nesses 2 anos. É um custo que eu considero alto? É, muito alto. Mas eu poderia ter colocado outro tipo de pneu. Porém, se eu colocasse, eu iria, por exemplo, sacrificar um pouco a autonomia do carro. Eu já fiz diversas viagens para São Paulo com esse carro. E ele faz tranquilo ali os seus 500 km de autonomia, como mostra no visor ali, né? Ele promete no máximo 512, mas uns 500 km ali em média ele faz. E nesses 2 anos tendo esse carro, eu passei um perrengue, galera, e que infelizmente me fez ter que contratar um guincho para chegar na minha localidade. De madrugada, no meio da estrada, eu passei num buraco, um buraco que não deveria existir, uma rodovia. Literalmente, galera, acho que foi numa das rodas aqui da frente, ó, amassou a roda e rasgou o pneu. Algo que, se você pesquisar na internet, é muito comum com esse tipo de pneu. E aí, meus amigos, ao rasgar o pneu, esse carro não tem step, ele não vem com step. E eu, muito inteligente, não tinha comprado, né? Tem um step fininho que você compra ali para deixar no porta-mala, eu não tinha comprado. E mesmo que eu tivesse comprado, meus amigos, você precisa de como que eu posso falar? Você precisa de um macaco bem legal ali para levantar o carro. Não é qualquer macaco que vai levantar o carro, né? Então tem que ficar ligado com essas coisas. E aí, infelizmente, eu tive que pegar um guincho para rodar 300 km com esse carro. Mas no contexto geral, em termos de experiências, eu acho que esse veículo só trouxe experiências boas para mim. Mesmo 2 anos depois de ter comprado esse veículo, eu ainda continuo com alguns problemas, principalmente quando se trata para viajar. Eu já estou mais experiente, o mercado de carros elétricos vem crescendo aqui no Brasil, então tem muito mais pontos de recarga do que anteriormente, e os pontos de recarga estão muito melhores. Se você, por exemplo, for viajar principalmente para um lugar que tem graal, você está mais tranquilo, porque a maioria dos graals atualmente tem o carregador elétrico. Então você já consegue fazer viagens bem longas pelo Brasil inteiro com carro elétrico. Além disso, mesmo que não haja um carregador elétrico no local onde que você vai ficar, por exemplo, você consegue carregar com um carregador desse daqui, da Tesla. Demora 48 horas para encher a bateria, geralmente aí nas tomadas 127 volts. 24 horas mais ou menos aí na tomada 220. Mas é uma mão na roda, caso você queira ir para uma roça, um lugar assim, né, com seu carro elétrico e não tenha nenhum carregador por lá. Caso você queira ficar hospedado no local, tem uma tomadinha ali, já ajuda, né? Fora isso, em postos de carregamentos rápidos, você pode carregar o carro como esse aqui a 120, 150 kWh e aí vai dar em torno ali de 20 a 30 minutos para encher a bateria do carro. Eu acho um tempo ok, né? Mas já tive, por exemplo, experiência de pegar fila na hora de carregar o carro, ou, por exemplo, tá viajando e chegar num local, o carregador não tá funcionando porque deu queda de energia, ou porque o aplicativo não tá funcionando, ou, por exemplo, os caras metem um totem de um carregador elétrico num lugar onde que não pega internet. Sem internet você não consegue usar o app para ligar. Então, assim, durante esse período de 2 anos que eu tô com esse carro, eu já tive esse tipo de experiência. A experiência com a recarga tem melhorado demais, mas tem muita coisa para melhorar também, porque a gente vê aplicativos de recarga de carro, por exemplo, na rua, fazendo cobrança indevida, né? Os caras, por exemplo, cobram um tempo de ociosidade no aplicativo de recarga. Isso é quase todos, tá? Tem um tempo de ociosidade que é só de você deixar o carro lá conectado, né? Então o aplicativo vai lá te cobrando
e geralmente fica para o próximo uso. Só que é o seguinte, vamos supor ali que você quer encher o carro todinho ali, né, encher a bateria dele, aí você coloca que quer gastar R$100 no app. Aí ele gastou R$100, o carro não tá com a bateria cheia, o totem de carregamento reconhece que o carro não tá com a bateria cheia, e aí ele fica te cobrando o valor pela ociosidade, ele encerra a recarga em 100, continua te cobrando pelo uso do carregador. Eu acho injusto. Poderia continuar a recarga, dar um aviso no app, te ligar, qualquer coisa, né? Mas hoje é assim que os carregadores elétricos têm operado no Brasil. Eu acho erradaço, velho. Independente da desvalorização desse carro, acho que ele é um baita sonho de consumo. É um carro com uma puta autonomia, com uma potência gigantesca, coisa que você, por exemplo, não vai ver em carros dessa categoria. Talvez o carro dessa categoria vai rodar 300 km com combustível, né? Vai beber pra caramba. Ele não é um carro econômico, super potente, você consegue viajar, você consegue usar no dia a dia. Então por isso é um baita sonho de consumo. Pelo lado também de quem não comprou ainda, tá ficando muito mais barato, mais acessível, o que é maneiro, né, galera? Até hoje, quando eu passo na rua, o pessoal ainda quebra o pescoço pra olhar pra esse carro, né, porque ele é muito bonito, chama muita atenção. E eu realmente me sinto muito bem de andar com esse carro, velho. Ele é muito legal. Só que aquele bagulho, né, meus amigos? Posso vender ele? Posso, mas se eu vender eu vou ter que aceitar esses 80k de prejuízo. Então o ideal é rodar com ele bastante, a ponto de eu chegar num ponto e falar assim, mano, compensou. Aí eu posso vender. Mesmo assim, quem for comprar não vai pagar muito caro, mesmo ele sendo um baita carro, né, meus amigos? Eu não sei nem se vai compensar vender. O negócio que é tenso para quem compra carro zero é isso, né, galera? Igual, com 2 anos aqui com esse carro, apesar de eu amar ele, você já fica ali com a coceirinha de trocar, de pegar um carrinho mais novo, né, de tá evoluindo um pouquinho, né? E aí, cara, na hora, por exemplo, de dar um repasse nesse carro para alguém ali para pegar um carro melhor, que na verdade não vai ser melhor, né, galera? Porque mesmo que eu pegue um carro mais novo, um carro mais caro, necessariamente não vai ser melhor que esse em termos de potência e tudo mais, aí você fica preso, né? É esse o ponto. Então, assim, se comprar um veículo desse aqui, eu falo por mim mesmo, você tem que ter a cabeça de que você quer ele ali e vai ser um carro que tu vai ficar com ele. Se tiver essa cabeça, essa tranquilidade, de resto é só alegria. Agora, pô, você é um cara ali que tá colocando muito dinheiro seu num veículo desse, mano, é um caso a se pensar. Eu queria ter um carro potente e tal, aí pra mim foi maneiro. Tá valendo a pena. Mas, pô, velho, na hora que você pensa assim, no custo-benefício, apesar dele ser potente, o Escambau A4 é custo-benefício? Não é, velho. Porque tem carro barato bom ali na faixa de 80, 100k. Coisa boa, bonita, né? Legal. Talvez você vai gastar ali um pouco ali com combustível e tudo mais, mas você não fica preso no carro. Você vende ali, você compra outro e tal. A não ser, né, que você compre e tenha esse senso de rodar bastante com o carro, igual eu falei, né? Você compra ele para rodar mesmo, para valer. Bom, eu tô longe de ser um especialista em carro, mas acho que esse vídeo vai ser legal para você que gosta de carro, quer acompanhar o mercado tecnológico aí de carro elétrico e tudo mais. Aí essa é a minha opinião sobre o carro. Carro super legal, tem seus poréns, tem que saber lidar com isso, senão você se frustra. E se você ainda não entrou no carro elétrico, preste atenção nesses detalhes, cara, porque revenda, principalmente a BYD não tem medo, cara, de baixar o preço dos carros dela no Brasil. Então tu compra o carro lá, a BYD no próximo mês, próximos 2 meses, a BYD joga o preço do carro lá no chão. Os caras são agressivos e é isso, entendeu? No mais, vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço e até mais.